Boas-vindas! Hoje a gente tem um material aqui que, olha, dá o que pensar. O livro Mitos sobre Ética e Moral, que o Chico Assis lançou em 2025. A nossa ideia aqui é fazer uma exploração mais a fundo das ideias principais do livro. O foco mesmo é tentar entender por que o autor bate tanto na tecla de desconstruir, esses equívocos comuns sobre ética e moral. Por que será que essa necessidade de, digamos, limpar o terreno dos conceitos parece tão urgente agora? Ok, vamos investigar isso. Exato. O argumento central do livro é que a gente vive uma época de encruzilhadas bem complexas, né? Pensa aí. Inteligência artificial, os dilemas da biotecnologia, a crise do clima, polarização política. Tudo isso joga na nossa cara um monte de questão moral difícil. E é justamente aí, sabe, nesse cenário meio confuso, que esses mitos sobre ética acabam ganhando força. Muitas vezes eles servem de muleta, para justificar umas ações meio problemáticas ou até para minar a confiança entre as pessoas, nas instituições. O autor vê esses mitos como verdadeiras armadilhas no caminho. Entendi. Então a nossa missão aqui, nesta análise, é tentar decifrar esses mitos e sacar por que o Assis acha eles obstáculos tão sérios para a gente ter um futuro mais justo, mais íntegro. Vamos seguir essa linha de raciocínio do livro para clarear as coisas. Mas antes de mergulhar de cabeça nos mitos, acho que vale a pena a gente entender um pouquinho quem é o autor, o Chico Assis. O livro descreve ele como um pensador inquieto, filósofo de formação, com especialização em ética e moral lá desde 2008. Ele parece ter uma trajetória bem variada, não é? Sim, bastante. Ele passou por comunicação, administração, chegou a ter consultoria própria, e atuou em projetos voluntários bem importantes, tipo junto ao Alto Comissariado das Nações Unidas para Direitos Humanos e também no CVV, o Centro de Valorização da Vida. Hoje ele é professor universitário, autor, e essa mistura, de formação filosófica sólida, com experiência prática em áreas diferentes, inclusive no campo social, parece que dá um tempero especial para a abordagem dele no livro. Ele não encara a ética só como um objeto de estudo distante, acadêmico, mas como um modo de viver, uma prática constante do dia a dia. Essa combinação de teoria e prática geralmente rende umas reflexões boas mesmo. Mas a introdução do livro tem um tom quase de urgência, Ele fala em chamado à coragem intelectual. Por que essa intensidade toda para desbancar mitos sobre ética? Parece bem forte para um livro de filosofia, assim. A intensidade vem das consequências que ele enxerga, Ele argumenta de um jeito bem direto que esses mitos não são só uns errinhos teóricos de filósofos lá na Torre de Marfim deles. Pelo contrário, eles têm efeitos muito concretos e muitas vezes devastadores na vida real. A gente vê isso na corrupção que drena recurso público, na exploração no trabalho, na violência que destrói vidas, na negligência com o meio ambiente que compromete o futuro. Mitos como, cada um tem a sua ética, ou aquele famoso, os fins justificam os meios, eles acabam ganhando força no discurso do dia a dia e viram desculpas convenientes, Barreiras que dificultam a gente construir uma sociedade mais justa. Por isso que desconstruir esses mitos é apresentado não só como um exercício intelectual, mas como um ato necessário mesmo, de resistência e de reconstrução de uma cultura baseada na integridade. Visto por esse ângulo, a urgência faz mais sentido. O livro parece ter um jeito bem organizado para analisar cada mito. Ele menciona 30, Como é que essa análise é estruturada para cada um deles? Sim, a estrutura é bem clara, ajuda a ir fundo na análise. Para cada um dos 30 mitos, o Assis segue um roteiro de 3 perguntas-chave. Primeiro, de onde vem esse mito? Aí ele investiga as origens, históricas, culturais, filosóficas, até psicológicas que alimentam aquela ideia. Segundo, por que esse mito é problemático? Aqui ele discute as implicações práticas negativas, os riscos, os danos que essa crença pode causar. E terceiro, ele oferece uma reflexão filosófica. Aí ele usa conceitos e argumentos da filosofia ética para desmontar o mito mesmo, mostrando as inconsistências ou os perigos. Essa abordagem em 3 passos dá uma visão bem completa de cada mito. Uma estrutura que parece promissora para ir fundo na questão, sim. Vamos então experimentar essa estrutura com alguns exemplos que o livro traz.
Começando por um que é talvez o mais básico, né? E está em todo lugar. Mito 1. Ética e moral são a mesma coisa. Confesso que, assim, na linguagem do dia a dia, eu mesmo já usei como se fosse tudo igual várias vezes. Onde que está o problema nisso, segundo o autor? Esse é um ponto de partida crucial para ele. Assis aponta que a confusão vem, em parte, lá da origem das palavras o ethos grego e os mores latinos, ambos se referem a costumes e hábitos, né? Além disso, tem a simplificação na mídia, no ensino básico e até o jeito como algumas tradições religiosas apresentam seus códigos morais como se fossem a ética. Tudo isso contribui, mas o problema central que o livro destaca é que essa fusão impede uma coisa fundamental, a nossa capacidade de analisar criticamente as normas morais que estão aí vigentes. Pensa bem, se tudo que é costume ou regra social, que é a moral, for automaticamente chamado de ético, como é que a gente pode questionar práticas que hoje a gente acha absurdas, mas que já foram moralmente aceitas no passado, tipo escravidão ou a submissão da mulher? A confusão cria um bloqueio para o pensamento crítico sobre nossos próprios valores, entende? Entendi a crítica. Mas assim, na prática, essa distinção não corre o risco de ser só um preciosismo acadêmico? Como é que a filosofia ajuda a tornar essa diferença útil no dia a dia? O livro argumenta que não é preciosismo, não, é ferramenta. Filosoficamente, ele resgata a distinção clássica. A ética, com E maiúsculo, vamos dizer assim, seria o campo da filosofia que reflete sobre os princípios, os fundamentos da vida boa e justa, buscando um olhar mais universal. Já a moral, com M maiúsculo, seria o conjunto de regras, normas, costumes concretos de uma sociedade ou grupo específico, num tempo específico. A ética, então, questiona a moral. O livro usa ideias, por exemplo, de filósofos como Kant, que buscou princípios racionais que pudessem valer para todo mundo, para mostrar como a ética oferece um critério externo para a gente avaliar se as morais que existem são justas ou não. Sem essa distinção, a gente fica preso aos costumes sem conseguir evoluir. Faz sentido pensar na ética como essa instância crítica da moral. Agora vamos para o outro mito. Mito 2. Existe ética empresarial, ética médica, ética política, etc. Isso parece fazer muito sentido à primeira vista. Afinal, cada profissão tem seus dilemas específicos, né? Não seria natural ter uma ética para cada área? Sim. A lógica parece intuitiva, né? E o mito surge exatamente dessa necessidade prática de lidar com os dilemas específicos de cada contexto. A gente vê isso na proliferação dos códigos de ética profissionais, o juramento médico, códigos de conduta em empresas e por aí vai. No entanto, o livro alerta para um perigo aqui, a fragmentação da ética. O problema é que criar essas éticas separadas pode levar a uma relativização perigosa. Abre espaço para justificar práticas eticamente questionáveis, sei lá, poluir um rio ou explorar trabalhadores em nome das necessidades específicas da ética dos negócios daquela empresa, ou um político justificar atos corruptos em nome de uma suposta ética da política. Isso também dificulta achar soluções para problemas complexos que atravessam vários setores, como a crise climática, por exemplo. E pode gerar uma cultura de lavar as mãos, sabe? Onde um indivíduo diz: eu só estava seguindo as regras do meu setor, mesmo que elas fossem problemáticas. Ok, entendi o risco da fragmentação. Mas então, como lidar com os desafios éticos específicos de cada profissão sem cair nesse erro? Qual a alternativa que o livro sugere? A proposta do livro, que se baseia na tradição filosófica, é que a ética, na sua busca pelo bem comum e por princípios como justiça e dignidade, ela é universal. Não existem várias éticas. O que existe e é necessário, claro, é a ética aplicada. Ou seja, a gente pega esses princípios éticos universais e aplica eles para analisar e orientar as práticas em contextos específicos. Na medicina, nos negócios, na tecnologia, na política. A ideia não é criar regras isoladas para cada setor, mas sim usar a lente da ética universal para iluminar os dilemas particulares de cada área. Pensadores como Habermas, com a ética do discurso dele, reforçam essa ideia de buscar consensos baseados em princípios que a gente compartilha, e não só em interesses de cada setor.
E essa questão de adaptar a ética a contextos específicos me lembra outro mito que o livro aborda e que é muito forte na cultura popular. Mito 7. Existe ética do bandido, ética da cadeia, etc. A gente vê isso em filmes, séries, aquela ideia de que mesmo grupos criminosos têm lá seus próprios códigos de honra. Como é que o livro desconstrói isso? O autor vê essa ideia como uma distorção bem perigosa. Ele reconhece que o mito surge da tentativa de explicar comportamentos de grupos que vivem à margem das leis sociais, né? Muitas vezes isso é reforçado pela ficção, que romantiza o crime, e até por interpretações meio apressadas de estudos sociológicos que só descrevem as regras internas desses grupos. Mas o problema crucial é que chamar esses códigos internos de ética banaliza e relativiza o próprio conceito de ética. Acaba colocando no mesmo balaio, digamos, um código que permite matar um traidor e princípios éticos fundamentais como o respeito à vida e à dignidade. Isso dificulta a construção de um consenso social sobre o que é justo e pode até servir para justificar a violência ou a corrupção, como se fossem só éticas diferentes. E qual a lente filosófica que o livro usa para diferenciar esses códigos internos da ética mesmo, propriamente dita? A perspectiva filosófica é clara. A ética, no sentido forte do termo, busca o bem comum universal, baseado em princípios como respeito, justiça, dignidade. Os códigos de conduta internos de grupos específicos, sejam eles criminosos, corporativos ou de qualquer natureza, são o que o livro chamaria de morais singulares, ou sistemas de regras daquele grupo. É importante distinguir a descrição desses sistemas de valores, que é o que a sociologia ou a antropologia podem fazer, da sua avaliação ética. E essa avaliação tem que ser feita à luz de princípios éticos mais amplos. O respeito à vida humana, por exemplo, como defendido por Kant ou pela ética da responsabilidade de Hans Jonas, serve como critério para a gente julgar se esses códigos internos são aceitáveis ou não do ponto de vista ético. Não basta ter regras, é preciso ver se essas regras promovem o bem comum. Essa distinção entre descrever e avaliar eticamente é fundamental, sem dúvida. Mudando um pouco de foco, o livro também entra na questão da formação ética. Um mito que parece muito arraigado é o mito 13. Ética vem do berço. Muitos de nós crescemos ouvindo que a base familiar é tudo. O que o livro vê de problemático nessa crença tão comum? Olha, embora a intenção por trás dessa frase, que é valorizar a educação familiar, seja boa, o livro aponta vários problemas. O primeiro é o risco do determinismo. Quer dizer, se a pessoa teve uma família com valores problemáticos, ela está condenada a ser antiética para sempre. Isso ignora totalmente a capacidade humana de mudança, de aprendizado. O segundo problema é que essa crença pode acabar tirando a responsabilidade de outras instâncias sociais importantes na formação do caráter, como a escola, as empresas, a mídia, a comunidade em geral. A formação ética não é tarefa só da família. E terceiro, cria uma visão meio simplista do mundo, né? Dividindo as pessoas entre as que tiveram berço, as boas, e as que não tiveram, as más, ignorando toda a complexidade do desenvolvimento moral e a responsabilidade individual de cada um. Então, se a ética não é simplesmente algo que a gente herda passivamente da família, como é que a filosofia entende essa construção? A filosofia ajuda a refinar a questão. O livro distingue a influência moral que a gente recebe da família, que é particular, ligada aos valores daquele grupo específico, da construção da ética, que busca o universal e exige reflexão crítica, autonomia. A ética não é um pacote fechado que a gente recebe pronto, mas algo que a gente constrói ao longo da vida através da reflexão, das experiências, do diálogo. O autor menciona ideias como a de Sartre, que dizia que estamos condenados a ser livres, ou seja, somos responsáveis pelas nossas escolhas, independentemente de onde viemos. Ou a perspectiva de Lévinas, que via a ética nascer no encontro com o outro, na responsabilidade que eu sinto pelo rosto do outro que me interpela. A mensagem é que a ética exige um trabalho ativo, sabe? Uma tomada de consciência e responsabilidade que vai muito além do berço. Essa ideia da responsabilidade individual é forte.
E falando em responsabilidade, a gente chega num mito que talvez seja usado para justificar muitas ações eticamente duvidosas. Mito 22. O fim justifica os meios na ética. Essa frase é quase um mantra em certas discussões, especialmente na política ou nos negócios. Como é que o livro enfrenta essa ideia? Ele classifica essa como um dos mitos mais perigosos. As raízes são complexas, né? Ligadas a interpretações simplistas do utilitarismo, aquela ideia de focar só nas consequências e maximizar a felicidade geral, a leituras distorcidas de Maquiavel, que descrevia a lógica do poder, não necessariamente o ideal ético, e a momentos históricos de crise onde ações extremas pareciam necessárias. O problema central, segundo Assis, é que essa lógica ignora completamente o valor ético dos próprios meios que são utilizados. Ela abre a porta para justificar quase tudo. Mentira, trapaça, violência, corrupção, desde que o objetivo final seja considerado nobre ou bom. Isso não só corrói a integridade de quem age assim, mas também gera resultados imprevisíveis. Fins bons raramente surgem de meios ruins, né? E destrói a confiança, que é a base das relações humanas e sociais. É uma crítica forte à separação entre meios e fins. Que argumentos filosóficos o livro mobiliza contra essa lógica? A filosofia ética oferece argumentos bem robustos contra isso. O livro recorre, por exemplo, a Kant e sua famosa ideia do imperativo categórico. Basicamente, Kant dizia que uma ação só é ética se a gente puder querer que ela se torne uma lei universal, válida para todo mundo. Você gostaria de viver num mundo onde a mentira ou a tortura fossem regras universais? Provavelmente não. Portanto, esses meios não são eticamente justificáveis, não importa o fim. O livro também menciona a filósofa Elizabeth Anscombe, que argumentava que certos atos são intrinsecamente maus, como matar um inocente, e que nenhum fim bom pode limpar a maldade desses atos. A conclusão do livro é clara: a ética exige coerência. Meios justos são condição necessária para se alcançar fins genuinamente justos. Coerência entre meios e fins é um ponto crucial mesmo. Para fechar nossa seleção de mitos aqui, vamos a um que é extremamente atual. Mito 28. A tecnologia pode ser neutra e independente da ética. Com o avanço da inteligência artificial, da biotecnologia, da automação, essa ideia de que a tecnologia é só uma ferramenta neutra ainda é muito forte. O que o livro diz sobre isso? O livro contesta isso veementemente, essa suposta neutralidade. Ele argumenta que esse mito se alimenta de uma visão puramente instrumental da tecnologia. Ela seria só um martelo, né, que pode ser usado para o bem ou para o mal, de resquícios do positivismo, que separava fatos de valores, da ideia de um determinismo tecnológico, a tecnologia evoluindo por força própria, e, claro, da retórica de muitas empresas de tecnologia que preferem não discutir as implicações éticas dos seus produtos. O problema é que a tecnologia nunca é neutra. Ela é concebida, projetada, financiada e implementada por seres humanos, dentro de contextos sociais e econômicos específicos. Por isso, ela sempre carrega embutida valores, vieses e interesses. Pode dar exemplos de como essa falta de neutralidade se manifesta? E por que isso é um problema? Claro. O livro menciona exemplos como algoritmos de reconhecimento facial que funcionam mal com rostos negros, refletindo os vieses presentes nos dados de treinamento ou talvez nas equipes de desenvolvimento, ou as questões éticas super complexas da edição genética com CRISPR, quem decide o que editar, com que finalidade. Outros problemas que ele aponta são a falta de transparência de muitos sistemas, as famosas caixas pretas dos algoritmos, que dificultam a avaliação ética e a responsabilização, a forma como a tecnologia pode aprofundar desigualdades sociais, acesso desigual, sistemas de vigilância mais focados em certos grupos e os impactos imprevistos no ambiente e na sociedade. A reflexão filosófica inspirada por pensadores que analisaram a técnica, como Heidegger, Elu, Arendt e Jonas, reforça que a tecnologia não é só uma ferramenta externa, mas algo que molda nossa forma de viver e perceber o mundo. E por isso mesmo, exige uma reflexão ética constante
para garantir que ela sirva ao bem comum e não o contrário. Olhar para a tecnologia com muito mais criticidade, né? Depois de percorrer esses exemplos e a estrutura do livro, qual é a mensagem final, assim, a grande conclusão que o Chico Assis quer deixar? So what does this all mean? A conclusão do livro amarra tudo isso, reforçando a ideia central. Desconstruir esses mitos sobre ética e moral não é um exercício acadêmico, é um passo absolutamente essencial e urgente se a gente quiser construir um futuro mais justo, sustentável e humano. A ética, nessa visão, não é um luxo, sabe? Um verniz ou algo que vem depois das decisões importantes, econômicas, políticas, tecnológicas. Ela é a própria base, uma necessidade prática e vital para a gente lidar com os desafios gigantescos do nosso tempo. O livro termina com um apelo forte ao papel da educação ética, mas não uma educação que só ensina regras, e sim uma que cultiva o pensamento crítico, a empatia, a capacidade de diálogo e o senso de responsabilidade individual e coletiva. E reforça a necessidade de uma reflexão ética contínua, pessoal e pública. É, no fundo, um chamado para que cada um assuma a sua parte na tarefa de pensar e agir eticamente. Uma exploração realmente fascinante pelos mitos que cercam a ética e a moral, seguindo o raciocínio do Chico Assis. Fica muito claro como é importante a gente parar e questionar essas ideias que muitas vezes aceitamos sem pensar, quase como verdades absolutas no senso comum. Sem dúvida. A ética, como o livro defende de forma bem consistente, não é um destino final, um código de regras estático que a gente aprende e pronto. É mais como uma bússola que a gente precisa consultar e ajustar constantemente, sabe? Uma jornada contínua de reflexão, questionamento e, principalmente, de ação coerente. E essa ideia da jornada contínua nos deixa com uma provocação para quem nos ouve. Além desses 30 mitos que o livro do Chico Assis se propõe a desconstruir, que outras crenças ou frases feitas sobre o que é certo e errado, talvez mais sutis, que circulam no nosso dia a dia, mereceriam também um olhar mais crítico, uma análise mais cuidadosa à luz dessa busca por uma ética mais consciente. Fica aí a reflexão. Agradecemos a atenção nesta análise aprofundada das ideias do livro Mitos sobre Ética e Moral. Até a próxima!